Tá calafrio. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Eu tô bem, né? Graças a Deus. Peço vocês, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta, né, de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Vamos estar aqui falando da palavra de Deus e orando, né? Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia, né? Um pouquinho sumida, né? Mas hoje deu para fazer live. Estamos aqui para a glória de Deus, né? Para fazer live. Deus é bom, né, gente? É isso que importa. É isso que importa. Aleluia. Glória a Deus, né? Deus é bom. Deus é bom, né? E é isso que importa. E é isso que importa. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo. Manda para uma amiga. Amém, gente? Então vamos orar para iniciar essa live, né? Amém? Então vamos, né? Colocar um fundo musical aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente, para iniciar essa live. Enquanto isso, você curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Amém, gente? Paz do Senhor, irmão Luiz, né? Seja bem-vindo na live. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Jesus, por este momento. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de falar do Senhor. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, que nesta tarde, Deus, vidas venham a ser alcançadas pelo poder que há na palavra do Senhor.
Pai querido, Pai amado, a Tua palavra diz, Pai, que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, o Senhor já sabe. E a Tua palavra diz também, Pai, que quando a palavra é mencionada, é falada, não faz aquilo que o coração do homem deseja, mas faz aquilo que o Teu coração deseja. Então, Pai, através da Tua palavra, que vidas venham a ser alcançadas pelo poder que há, Pai, no Teu querer, pelo poder que há, Pai, na Tua vontade, acima da minha vontade, da vontade de cada um de nós, da face da terra está a Tua. E a minha oração, Pai, que o Senhor venha falar e não se calar. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Quero fazer uma oração também, Pai, por cada pedido de oração. Pessoas que pedem na área da saúde, na área da profissional, na área, meu Pai, espiritual, emocional. Ó Deus, querido Deus amado, eu não tenho poder de nada. A única coisa, Pai, que eu posso é orar pedindo ao Senhor, Pai, para fazer um milagre. É o Senhor que tem o poder. E a minha oração, Pai, que se for da Tua vontade, no nome do Senhor Jesus, faça conforme cada pedido de oração. Quantas vidas, Senhor, tem pedido? Ore por mim, porque eu estou doente. Ore por mim, porque estou passando isso, estou passando aquilo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ajuda, Senhor, essa pessoa, ajuda este homem, ajuda essa mulher. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, santo é Teu nome, santo é o Senhor. Oh, meu Deus, Tu és fiel. O Senhor é um Deus, Pai, que não tarda. O Senhor é um Deus, Pai, que tudo vê, que tudo sabe. Aleluia. Louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. E eu quero, Pai, Te exaltar, Deus, nesta tarde. Eu quero Te dar o louvor. Eu quero Te dar a adoração. Eu quero, Pai, Te dar toda a honra, toda a glória, porque o Senhor merece. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, santo, 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 santo é o Senhor. Louvado, exaltado seja o Teu nome, digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, meu Pai. Ó Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Santo, santo, santo é Teu nome. Não há Deus como Tu, não há Deus como o Senhor, só o Senhor é Deus. E eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero bendizer o Teu nome, porque o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó Jesus Cristo, tenha misericórdia dos Teus filhos, tenha misericórdia das Tuas filhas, Senhor, faz um milagre. O Senhor pode e tem o poder de fazer um milagre. E a minha oração, Pai, que o Senhor venha fazer o milagre, em nome de Jesus. Tua palavra diz, Pai, que nós somos pó. Do pó nós foi feito e do pó nós retornará. Mas a Tua palavra também diz, Pai, que temos uma alma. E essa alma, Deus, ela tem dois destinos. Ela tem dois caminhos, melhor dizendo, como a Tua palavra diz. Ou ela encontrará a vida eterna, ou ela encontrará a morte eterna. E eu creio, Pai, que vidas almeja, deseja a vida eterna. Ter uma vida ao lado do Senhor Deus. Ter uma vida no céu. Ter uma vida, meu Pai, ao lado do Senhor. E a minha oração, Pai, que essa pessoa venha reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Que essa pessoa, Pai, venha entender que sem Jesus não tem como. Porque a Ele mesmo disse na Tua palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
E ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. E tudo é através da fé, como diz o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a tua palavra também diz, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar o coração do Senhor. E a minha oração, Pai, que nós, por mais aflitos e cansados e sobrecarregados, que nós nunca venha perder a fé, porque tua palavra disse, há fôlego de vida, ainda há esperança. Então, Pai, há esperança para mim, há esperança para este homem, há esperança para esta mulher, porque o Senhor é um Deus que mesmo, Pai, a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador, o Senhor é um Deus ainda que perdoa e é um Deus ainda que usa pela honra e a glória do teu nome, por causa da sua infinita graça e misericórdia e amor que nós não entendemos, mas aceitamos porque é de graça. O Senhor nos ama de graça. Não precisamos pagar nada. Não precisamos dar nada em troca. A Bíblia diz que antes mesmo que nós te amasse, o Senhor já nos amou primeiro. Por isso eu recebo esse amor agora. E peço ao Senhor, Pai, que venha tirar da nossa vida toda culpa, todo sentimento que não te agrada, todo sentimento de derrota, todo sentimento que não bendiz o teu nome, todo sentimento que não glorifica o Senhor. Em nome de Jesus, que venha cair por terra. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Obrigada, né? Gabriel Almeida por seguir. Depois eu vou estar olhando lá. Talvez eu também te sigo, tá bom? Daniel, capítulo 10, né? E hoje eu quero ler uma história bem importante, né? Nos dias de hoje. Eu já preguei isso aqui uma vez. No comecinho, né? Que eu comecei a fazer live aqui no TikTok. Só que tem muito tempo já que eu não falo sobre isso. Eu falo mais sobre Jesus está voltando, né? Mas Deus, ele trouxe essa palavra no meu coração quase agora. Eu tava limpando aqui, né, o quarto, limpando aqui o corredor da minha casa, e Deus colocou essa palavra no meu coração. E quando Deus fala comigo, gente, eu não fico tentando sair fora. Eu faço sempre aquilo que Deus manda, independente se as pessoas vão se atentar ao que ele está falando, independente se as pessoas vão gostar de ouvir, eu sempre faço aquilo que Deus manda, tá bom? Daniel, capítulo 10. Eu quero ler uma história com vocês, né? Vamos ler o capítulo todo. E eu vou ser mais breve, viu? Porque a história, por si só lida, já vai estar quase sendo explicada, né? E a explicação vai demorar pouco, tá bom, gente? Porque hoje também tem culto. E glória a Deus por isso, né? Então vamos lá, ó. Visão profética, né? À beira do rio Tigre. Daniel, capítulo 10. Vamos ler versículo 1 em diante? Então vamos ler, ó. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar, em aramaico, né? Recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras, tempos difíceis, né? Tempos tempos tenebrosos, digamos assim. Hostis é algo ruim, né? Então vamos lá, continuando. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, Daniel, ele teve uma visão, né? Estava chorando por 3 semanas inteiras. Daniel teve uma visão e ele chorou 3 semanas inteiras. Ó, não comi nada
que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Então, para Daniel receber essa revelação da parte de Deus, né? Ele não comeu nada desejável, então ele comia só coisa que ele não gostava, né? Por isso que a gente tem essa dimensão que seja só verdura ou salada, né? Digamos assim, se fosse nos dias de hoje, né? Mas a gente não tem nem dimensão do que ele comeu naqueles dias, né? E ele chorou muito por 3 semanas. E ele não comeu carne, nem bebeu vinho, né? Que significa o suco de uva, não é igual hoje a bebida alcoólica que você bebe, um gole que você bebe, você já tá bêbado ou bêbada. Nem me ungi com óleo, e esse óleo aqui tá falando, né, de tomar banho. Até que se cumpriram as 3 semanas completas. Continuando, ó, pra você ver que coisa mais misteriosa aqui. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio, Quidekel, Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Então ele teve uma visão, né? Continuando, ó. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas. O rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluzia como bronze polido, e sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Sou eu, Daniel. Contemplei aquela visão. Então Daniel teve uma visão. Os homens que estavam na minha companhia não a conseguia ver, que eram os amigos dele, né? Foram acometidos de tanto pavor, ficou com medo, né? Que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui também, gente. Aqui tem um mistério muito grande aqui nesse versículo. Mas vamos continuar a leitura, né? Assim foi deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito valoroso, amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que vou te falar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Olha o anjo falando com ele, né? Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando, né? Não temas, caro Daniel, homem valoroso, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas, e eu vim em repostar a teu clamor. Eu vim por causa do teu clamor. É isso que o anjo está querendo falar com ele, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te
o que acontecera ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distante. Então estava falando de algo que iria acontecer, né? Olha para vocês verem, gente. Hoje eu quero falar de guerras espirituais. Existe os anjos de Deus que luta por nós para nos proteger, para nos guardar. Isso está escrito no Salmo 91, né? Quem lê sabe que lá está escrito que ele manda anjo para nos proteger, para nos guardar, né? Para guardar a nossa casa, para guardar a nossa vida, enfim. Mas aqui também está falando de anjos caídos, que é mais conhecido hoje, né, como demônios, mas que também tem hierarquia. Existe demônios ralé, gente, digamos assim, rasgado, mas existe demônios com muita autoridade espiritualmente falando no reino espiritual. Aqui está falando de principados, príncipes, principados. E Paulo vai alertar a nossa vida, né, falando por meio do Espírito Santo Senhor, que a nossa luta, ela não é contra carne, ela não é contra sangue, mas a nossa luta é contra potestades, espíritos malignos, demônios e hortes da maldade. Misericórdia. Então até alguém, né, com um negócio de demônio, misericórdia. O trem é forte, né, gente? Eu sei que falar desses assuntos, o inimigo das nossas almas, né, para não ficar falando aquela palavra com D que ele não gosta, porque ele não gosta de ser revelado, né? Mas vamos pregar, amém? Quem é crente aí, né, ore pela minha vida, interceda por mim aí. Tô vendo que tem algumas pessoas aqui que eu conheço que é crente, então ore por mim aí, interceda por mim, porque pregar sobre isso aqui não é fácil, gente. Eu já tô sentindo um peso espiritual só de falar isso aqui. Só de ler o que tá escrito. Imagina começar a explicar, né? Por intermédio do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, né? Então vamos lá, ó. Continuando. Quando ele me disse isso, prostrei-me, rosto em terra, e fiquei mudo. Olha a experiência que Daniel teve com anjos. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. E disse àquele que estava em pé diante de mim, o Senhor: ó Senhor, estou aflito demais, em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Olha para você ver, isso aqui é Daniel falando, gente. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. Então, gente, aqui nós temos uma dimensão que para a gente ter uma experiência espiritualmente falando, por intermédio do próprio Jesus, ou por intermédio do próprio Deus, ou até mesmo através de anjos, não é algo que a nossa carnalidade, porque nós é ser humano, nós é de carne, e nós vai receber assim, não. Mesmo o homem, né, de Deus, a mulher de Deus, ele vai ser impactado com o poder e a glória do Senhor por meio da revelação que ele traz através de anjos. Não é algo assim, eu carnal, vamos dizer, né, digamos assim, que eu tô carnal e eu quero receber algo da parte de Deus. Não vai rolar. Acabamos de ler aqui, desde o versículo 1, que o cara ficou 3 semanas chorando, 3 semanas em jejum, 3 semanas sem comer nada agradável, sem colocar bebida forte na boca. O vinho aqui, gente,
Não é hoje, né, a bebida alcoólica que muitos falam. O vinho aqui na palavra de Deus era algo gostoso, era como se fosse o suco de uva natural nos dias de hoje. Não tá falando de bebida alcoólica, não é o vinho que você vê aí hoje, né? Que eu não vou nem falar as marcas para não dar, como diz, ibope. Mas não é sobre isso, não é sobre o vinho que muitos falam, para beber vinho, que a Bíblia tá falando de vinho. Vinho na Bíblia é suco de uva natural. Era coisa boa, era como se fosse o refrigerante de hoje. Era como se fosse o suco de uva de hoje. Era algo gostoso de beber. E não essas coisas ruins que tem hoje, né, como bebida alcoólica, tá bom, gente? Continuando. Então, ele me dirigiu a palavra. Não temas, Deus te ama. Olha para você ver, gente, Daniel, ele era um homem de Deus, ele era um homem sábio. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor fazia ele destacar onde ele estava, onde ele chegava. Mas ele estava sentindo fraco, ele estava sentindo meio que indigno através daquela visão. E olha o que o anjo fala com ele por intermédio de Deus, ó. Então ele me dirigiu a palavra, não temas, não tenha medo. Deus te ama. Quantas vezes a gente esquece disso? Quantas vezes a gente esquece que Deus nos ama, gente? E o anjo faz menção de lembrar isso, Daniel. E Deus está fazendo menção aqui para algumas pessoas para lembrar, Deus te ama. Independente do que você está sentindo, independente do que você está pensando, independente do que o diabo tem lançado na sua mente ou as pessoas têm lançado na sua mente, Deus te ama. Essa é uma verdade que não muda por causa que nós mudamos, ok? Aí o anjo fala com ele assim, não temas, Deus te ama, filho do homem. Paz seja contigo, ser forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi. Então ele se sentiu animado, ele voltou a ter força de novo. Meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou, sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. E nesta batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Então, gente, aqui tem vários respaldos, gente, que existe hierarquia no mundo espiritual. Da mesma forma que no céu, os anjos de Deus, existem os anjos, arcanjos, serafins, querubins, e existe também os príncipes, mais conhecidos como principados. Mas também no inferno, mas também do lado do inimigo das nossas almas, mais conhecido como o diabo, a antiga serpente, Satanás, também tem as suas hierarquias, que tem os demônios ralés, né, digamos assim, mas também tem os demônios que têm autoridade muitíssimo forte no mundo espiritual. E eu vejo algumas pessoas brincando, eu vou pisar na cabeça do diabo, que não sei o que Voltou, gente, essa live? Meu Deus. Me ajuda, Senhor. Voltando, Ninguém pisa na cabeça de diabo se não tiver autoridade do Senhor. Ninguém enfrenta diabo se não tiver com a vida consertada diante de Deus. Não tem como. Diabo não foge de quem fala bonito, de quem fala mais alto, de quem ora bem.
de quem conhece Bíblia. Diabo foge de homem de Deus e de mulher de Deus que vive em santidade, que vive na prática do que está escrito aqui. É isso que faz o diabo bater em retirada de você. É isso que faz o diabo bater em retirada da minha vida. Mas se eu, conhecendo quase tudo aqui da palavra e não praticando, não adianta nada. Ele não vai respeitar a minha voz bonita, gente. Ele não vai respeitar a minha voz alta, eloquente, que fala bem. Ele não vai respeitar porque eu conheço Bíblia. Ele só vai bater em retirada, ele só vai sair fora da minha vida se eu pratico o que está escrito aqui. O próprio Jesus, a Bíblia diz que por intermédio do Espírito Santo, Deus leva ele no deserto. E a Bíblia é clara em dizer, no livro de Mateus, capítulo 6 em diante, que ele é tentado lá, gente. A Bíblia diz que ele é tão tentado, que o diabo, ele vai embora por um exato momento, mas ele volta de novo. Você vai ver lá 3 tentações sendo relatadas no livro, mas você vai ver também no finalzinho da passagem lá que está escrita que ele se retira por um momento. Então você entende que Jesus foi tentado de outras formas. Lá está escrita 3 partes, né? Que foi a sua identidade. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A outra lá, a parte, levou Jesus, né, no alto e sublime trono lá e falou: olha, se você me adorar, eu te dou tudo. E Jesus fala com ele: olha, não adorarás a outro Deus a não ser o Deus dos exércitos. Aparta-te de mim, sai fora daqui, não vou te adorar não, Satanás. E ele sai, né? Qual outra parte também, gente, que eu não estou me recordando agora? Mas Jesus é tentado ali 3 vezes. Mas a Bíblia é clara em dizer que ele retira-te por um momento. Então Jesus foi tentado em outras áreas. Mas a Bíblia não relata qual foi a área, né? Mas fala 3 partes ali bem complicadas, que é a adoração, identidade, né? Se tu és mesmo filho de Deus. E sobre dar ele todos, atentar a Deus, né? Falou assim: olha, se tu és mesmo filho de Deus, está escrito. Olha, você vê, ele cita para o Senhor Jesus o Salmo 91, meio que invertido, né? Fala assim: Deus não fala lá que se você atirar lá, ele vai te mandar anjo para te guardar? E Jesus fala: olha, não atentarás o Senhor vosso Deus. Não vou fazer isso aqui não, porque para que eu fazer isso? Eu estou atentando a Deus. Para que eu fazer isso? Então, você vai ver que são 3 áreas que mais as pessoas apegam, né? Que é na área de atentar a Deus, né? Essa área de querer tirar a sua própria vida. Adoração, que é culto, né? Prestar culto a não ser a Deus. Muitos prestam culto a outras coisas, né? E crise de identidade. Tem gente que não sabe quem é. Então são 3 áreas que o Senhor Jesus deixou bem declarada, porque é o que acontece nos dias de hoje. Mas vamos voltar aqui para a palavra, né? Daniel capítulo 10. Agora vamos ler bem atentamente. E eu quero frisar só alguns, viu, gente? Alguns eu vou passar rápido para a gente não ficar demorado aqui. No 3º ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras na visão que teve. Ele compreendeu bem a mensagem que segue. Então ele entendeu bem o que Jesus, né, o que o Senhor queria passar para ele. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca.
nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia seguinte, no dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio, Quidekel, que é mais conhecido como Tigre, né? O rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões, de muitas águas, né? Só eu, Daniel, completei aquela visão, só ele viu, né? Os homens que estavam na minha companhia não a conseguiam ver, foram acometidos de tanto pavor, com muito medo, né? Que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim foi deixado a sós admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então ele quase chega a desmaiar, gente, de tão impactado que ele ficou com aquela visão. E eu vejo algumas pessoas hoje em dia, nada contra, viu? Mas eu tenho os meus receios, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. De pessoas hoje que ficam, eu tô vendo um anjo aqui, eu tô vendo um anjo lá, eu não sei o que fala que Jesus tá vendo até Jesus. Tem gente que eu já ouvi falando dentro da igreja, tô vendo Jesus passando aqui, ó. Agora, aqui, ó. Daniel, homem que tava em jejum, em propósito, tava até chorando, pedindo Deus graça e misericórdia da vida dele. Teve uma visão que tudo indica que era de Jesus, de um ser muito lindo, né? E o cara fica quase desmaia. O homem quase desmaia na presença do Senhor Jesus. Prova disso também, que tem gente que fala, mas Daniel é Velho Testamento, né? Tem gente que tem essa audácia de falar que Daniel é Velho Testamento. Vamos lá para Atos, que é o Novo Testamento, quando Jesus aparece para Paulo. Me explica aquele negócio lá. E a Bíblia é clara em dizer que Jesus vem para ele, aparece para ele, e ele cai com seu rosto em terra, gente. O Senhor Jesus brilhava tanto, uma luz tão forte, que ele se prostrou. E a Bíblia fala lá que ele também ficou com medo. A Bíblia lá fala que ele também colocou seu rosto em terra. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com Daniel. E tem gente hoje com ousadia danada, que eu nem acho que é ousadia, né? Eu acho que é burrice mesmo, tolice, palhaçada, relaxamento diante da presença de Deus, para falar que tá vendo Jesus, para falar que tá vendo o anjo ali, o anjo lá. Sai fora desse negócio, gente. Vai ler Bíblia. Você tá achando para ter experiência com os anjos de Deus, ou até mesmo com o próprio Deus, ou com o Senhor Jesus? A gente tem que estar na carne. Tá na carne, você morre. Tá na carne, meu filho, você morre na hora, você bate com a tité, como diz o outro. Então vamos lá, ó. Isso aqui é a palavra de Deus, ó. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo. Berilo é uma pedra preciosa, né, chamada berilo. E outras pedras preciosas, o rosto iluminado como um relâmpago. Já teve experiência com relâmpago? Você não consegue olhar para ele. Você não consegue. Tem gente que tem até medo de relâmpago. Os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido. Já viu bronze? Como que é bonito, como que é lindo. E sua voz soava forte, grave, como o barulho das multidões. E algumas Bíblias está o barulho de muitas águas, que significa tipo como se fosse aquele mar agitado, né? Sou eu, Daniel, contemplei aquela visão, eu vi. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver,
e foram acometidos de tanto pavor. Gente, estava com medo, que fugiram apressadamente do local e se esconderam. O que aconteceu também com Paulo? Os homens que estavam com Paulo não conseguiam ver a luz, porque a experiência foi para Paulo, né? Porque é Paulo que estava perseguindo a igreja, e quem persegue a igreja está perseguindo o dono dela, né? Que é Jesus. E a Bíblia é clara em dizer que só ele via aquela luz, ninguém estava vendo, não. Estava achando que Paulo estava ficando doido. Mas quem estava tendo aquela experiência era somente Paulo, como foi aqui com Daniel. Quem estava tendo essa experiência era só Daniel. Continuando, ó. Assim fui deixado a sós, me deixou sozinho, né? Admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo. Assim fui deixado a sós, que significa sozinho, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então ele quase desmaiou. Tá entendendo? Continuando, ó. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase. Ele ficou assim perplexo, ele ficou assim impactado, e caí de bruços com o rosto em terra. Outra coisa linda aqui também, gente. O cara se prostra, ele cai com o rosto em terra. Toda pessoa que tem experiência com Deus, toda pessoa que tem experiência com Jesus, toda pessoa que tem experiência com os anjos, eles se prostram. Pode ler a Bíblia toda que você vai ver isso. Independente se é Miguel, se é o arcanjo, se é anjo, sempre vai se prostrar, porque seres espirituais, você é impactado porque você é de carne. Você é ser humano de pó e osso e de carne que perece. E você precisa estar muito no espírito para entender e compreender o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem muita gente também que tem experiência que não é de Deus. Fala que foi de Deus, mas não foi. Tem gente que às vezes vem até aqui na internet, gente, fazer vídeos que teve a experiência, né, com a volta de Jesus. Mas às vezes você vai olhar a vida da pessoa, a pessoa tá bebendo, tá fumando, tá na prostituição, não tá com Jesus, não tá nos caminhos do Senhor. Eu não tô jogando fora que essa pessoa possa ter tido essa experiência, porque prova disso, Paulo também não era convertido. Paulo também não era um homem de Deus. E Paulo, né, que ainda chamava Saulo, diz a palavra, que quando Jesus foi até ele teve um impacto. Então, ele se converteu ali, naquele momento. Ele viu que existia um Deus acima dele. Ele viu que existia um Deus verdadeiro. Ele viu que a vida que ele vivia era enganadora, era enganosa. Amém, glória a Deus por isso. Mas você acha mesmo que pessoas que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor não vai converter, gente? Quer que vai? A gente vê aí testemunhos muito impactantes, mas que através daquele testemunho haja e houve mudança. Mas quando você vê testemunho aí que não houve mudança, que não está buscando mudança, esse testemunho é falso. Esse testemunho não vem da parte de Deus, não. Ó, continuando, ó.
Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar. Mas meus joelhos e mãos tremiam muito. Toda pessoa que tem experiência com Deus não consegue ficar de pé, gente. É diferente. É algo diferente demais. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado, valoroso. Presta, pois, atenção à palavra que vou te falar. Vou te comunicar. Levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. Tem gente que fica e tem experiência com anjo e não treme nada, né? Até manda em anjo. Passa lá, anjo. Agora, não sei o que. Aquela palhaçada do nada. Sai fora disso, gente. Em nome de Jesus. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, homem Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Desde que Daniel colocou aquele projeto de orar e buscar entendimento das coisas de Deus, gente, o anjo veio trazer a resposta. Mas olha aqui a explicação que o anjo vai dar, Mas o príncipe, e aqui está falando de um demônio, gente, que chama principado, do reino da Pérsia, me resistiu, brigou comigo, né? Durante 21 dias. Não deixou eu vir trazer a resposta para ti, Daniel. É isso que o anjo está falando. Então Miguel, que é um dos principados também, né? Só que é da parte de Deus. Um dos anjos que tem mais poder no céu, né? Chamado Miguel. A Bíblia fala muito de Miguel, né? O arcanjo Miguel fala muito do Miguel, né? Na Bíblia. Então Miguel é um dos príncipes supremos de alta qualidade, né? Veio me ajudar a vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Então estava falando de algo que estava por acontecer, né? Que é o que o livro do Apocalipse fala, né? Então esse anjo foi barrado pelo príncipe, né? Maligno. E teve que Miguel vir brigar com ele, porque era o único que podia vencê-lo, para que esse anjo trazesse a resposta a Daniel. Vocês têm noção disso, gente? Que quando a gente começa um propósito de oração, existem guerras espirituais. Os anjos de Deus e o inimigo também, os demônios, ficam lá lutando. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? É isso que acontece. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra e fiquei mudo. Então, quando o anjo conta, né, o que aconteceu, Daniel começa a ficar atemorizado, se prostra e fica mudo, perdeu a voz. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo quando vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? A humildade de Daniel, gente.
Olha a humildade de Daniel aqui diante de Deus. Como que pode tu mandar anjo para falar comigo? Como que pode tu mandar o anjo conversar comigo? Mostrar as revelações futuras daquilo que está por vir. Você pode ver que tem gente que é mais espiritual do que a gente. Por que será? Porque ela é melhor? Porque ela é maior? Não. É porque ela é humilde. Porque ela se prostra diante da presença de Deus. Ela se humilha diante da presença de Deus. Ela busca a face de Deus. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. Olha a experiência que Daniel teve, gente. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez e imediatamente me senti fortalecido. Você viu as experiências que ele teve? Ele perdeu a voz, ele ficou mudo, ele ficou fraco, mas imediatamente o Senhor Jesus tocou nele. Tudo indica aqui que é o Senhor Jesus, né? A aparência era de homem, né? E imediatamente me sentir fortalecido. Então ele recupera as suas forças. Continuando, Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama. Ó filho do homem, paz seja contigo. Ser forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi. Então ele se torna a ter de novo voz. Eu já tive essas experiências, gente. Perder voz, ter voz de novo, perder as forças e ter força de novo. Eu já tive isso. Essa experiência com Deus no hospital. Então eu entendo bem o que Daniel tá falando aqui, Continuando, E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: sabe por que eu vim a ti? Olha o que o anjo fala com ele. Sabe por que, Daniel, eu vim até a ti? Contudo, agora terei que me retornar para seguir pelejando contra o príncipe das trevas, contra o príncipe da Pérsia. Então ele tinha que voltar para lutar lá contra os outros principados, gente. Ajudar os anjos de Deus também, porque ele era um anjo de Deus, estava falando com ele. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Então você vai ver que tem anjos que têm hierarquias maiores. E que cada cidade, né? Cada lugar, eles reinam. Miguel, você pode ver que ele é de uns príncipes que protege Israel. Porque Israel, a cidade de Israel é uma das cidades mais atacadas, né? Pelas guerras, você vê aí, né? Então, gente, da mesma forma que você vê aí humanamente, né? Seres humanos, um contra os outros, cidade contra cidade, nações contra nações, reino contra os reinos, existe também no mundo espiritual, e aqui nós acabamos de ler, guerras espirituais. Que os príncipes, né, os principados da parte de Deus estão lutando contra os príncipes, os principados do inimigo. Está lutando ali uma guerra espiritual, no mundo espiritual. Olha para você ver que coisa mais importante da gente saber. Tem gente que nunca ouviu isso. Tem gente que nem sabe o que é isso. Mas é a realidade, né? Que acontece nos dias de hoje. Vamos orar pra gente finalizar essa live? Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Tem culto hoje, né, gente?
Então vamos terminar aqui, viu? Amanhã, se Deus nos conceder essa graça, estarei aqui fazendo live 3 horas da tarde, tá bom? E você já é o meu convidado para estar participando conosco. E falarei da volta de Jesus. Falarei das cartas, as passagens, né, que falam sobre a volta de Jesus, amém? Eu convido você para estar participando comigo. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, quero te dar o louvor, quero te dar a glória. Pai querido, Pai amado, ajuda este homem, ajuda essa mulher a ter força, a ter coragem, a ter ânimo, Senhor. Pai querido, Pai amado, o Senhor é um Deus que cuida de cada um, o Senhor é um Deus que sabe da necessidade de cada um. E a minha oração, Pai, que o Senhor venha falar e não se calar através da vida dele, através da vida dela. Que se tiver alguém aqui, Pai, que nunca teve experiência com Deus e que deseja ter essa experiência com o Senhor, que eles venham buscar como Daniel buscou e que eles venham ter humildade, Pai, para entender e receber a mensagem que o Senhor tem para falar com cada um de nós. A minha oração, Pai, é que vidas venham entender que a maior revelação está na Tua palavra e que ninguém pode tirar essa experiência dele e dela se ela começar a ler, se ele começar a ouvir, se ele começar principalmente a praticar. Ninguém vai tirar isso dela, ninguém vai tirar isso dele. A minha oração, Pai, é que vidas venham voltar a ter vontade de ler Bíblia, a ter anseio e desejo de buscar a Tua face, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Obrigado ao irmão Ine, que está escrito, escolhido. Deus te abençoe. Tinha uma outra pessoa aí também, ele é meu amigo aqui, né, no TikTok, aqui nas redes sociais, né, o Zico, mandou um negócio aí que eu não sei, nem sei o que é isso, né, um coraçãozinho aí que vale mais de 100 moedinhas, né. Muito obrigado também, que Deus te abençoe, fique com Deus e até uma próxima live, em nome do Senhor Jesus. Amanhã te espero 3 horas da tarde, tá bom?